um paciente, na década de 60, sexo masculino, já realizou uma artrodese, está vendo aqui o material de síntese aqui, ó, que é a vértebra de L5, L4, L3, uma artrodese entre L4 e L5 e L5 S1, ou seja, soldou todo esse bloco vertebral aqui da coluna lombar. No pós-operatório evoluiu bastante satisfatoriamente, mas posteriormente começou a apresentar sintomatologia para a raiz de L4, raiz da face anterior da coxa, com presença de claudicação neurogênica, muita sensação de cãibra. Isso se arrastou alguns anos, tentou algumas vezes o tratamento conservador sem sucesso, e nessa incidência em perfil da ressonância, nós encontramos aqui o forame vertebral, estão vendo aqui? Bastante detalhe. Essa bolinha preta aqui, olha, é justamente a raiz do nervo de L4 à direita. E observa como ela está cercada por estrutura óssea. Está bem fechadinho esse forame vertebral. Então, nós vamos entrar por via transforaminal, exatamente nesse ponto aqui na linha, no ponto na caneta, né? Vamos abrir toda essa região, liberando essa região foraminal, que está incidência em perfil e aqui a incidência em axial. Os parafusos passando pelo pedículo direito e esquerdo, e é justamente, olha como é que é o canal central, o canal lombar, como é que ele muda a parte anatômica da coluna lombar, da dura máter, do saco dural, né? Comprimindo todas as estruturas. A linha mais amarela, é justamente o ponto de corte, onde nós estamos enxergando a região em perfil. Vamos entrar pela via transforaminal, ou seja, daqui para lá. Aqui é o nosso planejamento de entrada, linha no plano sagital mediano. Isso aqui é a região do plano frontal. Esse aqui é o nosso ângulo de ataque, essa linhazinha vermelha. E a coincidência com essa linha desse plano aqui, essa distância é a distância que nós vamos entrar da pele com essa angulação para chegarmos na entrada do nosso forame de L4. Estamos aqui na parte externa do forame de L4. Vamos só lembrar o nosso reloginho. À esquerda da nossa tela, nós temos o pedículo, né? Do lado direito, que nós não estamos enxergando, é a raiz de L4. Nosso primeiro movimento que a gente faz, a raiz está ali à direita, tá vendo? Mais ou menos 3 horas. Aquela parte mais avermelhada, que eu vou tocar aqui, ó. Para de prender aí, apertar aí. Aqui é a raiz à direita, pedícula à esquerda, processo articular aqui em cima, né? Pedícula à esquerda, o objetivo da cirurgia na fase inicial é a gente limpar esse pedículo, né? Vai deixar o forame bem abertinho, aí nós vamos drilar, vamos tirar, abrir esse espaço aqui, que é o espaço do forame da saída, ou seja, a raiz emergente de L4. Então, à direita aqui, nós temos a raiz protegida, e esse muro ósseo aqui é o processo articular que está fechando o forame vertebral, não deixando que a raiz de L4 emerja, ou seja, saia desse forame, né? Que é justamente a sintomatologia da parte anterior da coxa. Então, nós estamos abrindo essa articulação, chama-se de SAP, é o processo articular do forame. Então, toda essa estrutura óssea que nós estamos drilando aqui, isso tudo aqui é o processo articular. E à direita, bem escondidinho aqui, nós temos a raiz. Estamos dentro do forame vertebral, né? Pela região lateral, conforme nós programamos na nossa ressonância, que foi aquela angulação com aquela linhazinha amarela, lembra? Então, aqui, tirando o processo articular, que é isso aqui que estrangula a raiz no forame em direção superior. Isso aqui é o forame vertebral. À direita está a raiz, que está sendo protegida. Isso tudo aqui é o forame. Aqui embaixo, às 6 horas, é o soalho do forame, lá de baixo. E aqui em cima é o processo articular. Já estou mais ou menos com 1h40 de cirurgia. Essa parede que está aqui, isso tudo aqui era osso que nós retiramos. E tudo isso empurra a raiz, espreme ela e determina o aparecimento da sintomatologia. Então, naturalmente, aqui, isso aqui é a raiz, aqui, ó. Isso aqui é a raiz de L4. E está sendo liberada aqui, ó. Estamos do lado da raiz espinhal. Tá vendo? E esse equipamento aqui, essa tesourinha aqui, esse aparelho, está retirando a fibrose entre a raiz e o processo articular. Então, todas essas estruturas anatômicas participam da compressão da raiz.
aparecendo a sintomatologia na face anterior da coxa. Daqui uns 15 minutos, estamos praticamente na finalização da cirurgia, daqui uns 15, 20 minutos estamos terminando com a liberação de toda a raiz genital. Aqui é a ponta do processo articular à esquerda e à direita está o nervo. A tesoura está entrando exatamente entre o processo articular e o nervo. Está vendo? Está vendo a ponta de osso do lado esquerdo da pinça? Está separando, está completamente aderido o osso com o nervo. E essa tesourinha está justamente abrindo espaço para retirarmos a ponta do processo articular, que é o fator que está determinando de maneira definitiva a compressão da raiz. Então, estamos aqui limpando a pontinha do processo articular, aqui à esquerda da tela, está vendo? E à direita aqui, esse tubo, é o nervo. Naturalmente, para o cirurgião ter todas essas indicações, ele tem que estar com a anatomia toda na cabeça. Por isso que a gente estuda no pré-operatório, na ressonância, todos aqueles anos, para sabermos, no nosso reloginho, quem é quem. Então, se por acaso tem o osso do lado esquerdo, significa que a raiz está à direita. Né? E a gente tem que proteger essa raiz e liberarmos toda ela, em todo sentido, de cima para baixo do vídeo, da esquerda para a direita. Tem que ter todo cuidado no lado direito e vamos cortando, tirando tudo do lado esquerdo. Estamos tirando a pontinha do processo articular ali, ó, com essa pinça, com esse instrumento, né, para liberarmos a raiz. Finalizamos o procedimento, naturalmente, uma massa de osso muito grande, fechando a raiz emergente, raiz descendente, tirando todo o processo articular, faz um pouquinho aqui. Tudo isso aqui era a parede de osso que nós retiramos, tá vendo? A parte de cima do vídeo, tudo isso que é branco aqui era osso, que estava enclausurando a raiz espinhal emergente e a descendente. Né? Aqui em cima, já tudo liberado, e com isso liberamos, finalizamos o procedimento. O recesso lateral e aqui a raiz. Tirando o recesso lateral, tiramos o osso aqui de cima. Né? Aqui a raiz emergente aqui à direita, e lá embaixo a raiz descendente. A raiz está aqui, ó. A raiz emergente está aqui. Essa região daqui à direita. Escondido, né? Realmente é muito importante para o entendimento disso tudo. Vocês deem uma olhada dentro do próprio Google, digita lá raiz emergente e raiz descendente. Vocês vão entender muito bem, vou colocar as fotografias, para vocês entenderem bem como é que é a anatomia dessa região. Vamos finalizando o nosso procedimento. Raiz batendo ali, ó. Tá batendo ali, tá vendo? A expulsando completamente liberada. Porque é informação adicional e contato com as nossas mídias sociais. Muito obrigado.